Vamos orar para que Deus nos dê uma palavra, revelação nessa manhã. Amém, queridos? Pai de amor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amplia, Senhor, a nossa visão. Amplia, Senhor, a revelação. Porque quanto mais nós enxergarmos do Senhor, mais transformados seremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu quero compartilhar com você, eu tenho falado, insistido num ponto, porque as notícias são muito ruins, as notícias naturais, né? Quando você lê sobre a economia do Brasil, quando você lê sobre a economia no mundo, quando você vê sobre essa praga no mundo inteiro e principalmente no Brasil aqui, às vezes a gente fica desanimado, fica pensando, o que vai ser da minha vida? Sabe, as notícias são muito ruins, mas eu quero te falar, as notícias dos céus são muito boas. E eu e você precisamos encaixar nesse mover divino. Sabe, porque para Deus não há crise. Em Deus não há desempregado. No céu não existe isso. Então não tem doença no céu, não tem lágrima no céu. Então o reino de Deus vai muito bem. E eu e você fazemos parte dele. Então nós precisamos viver nesse mundo como se não vivêssemos nesse mundo. Nós precisamos viver nesse mundo vivendo como o céu vive. E assim nós seremos exitosos, assim nós teremos as vitórias que eu preciso, que você precisa, que o Senhor quer que tenhamos. Amém? Então veja, aí nós vamos para a guerra. Mas é importante ter renovado a nossa mente com a palavra de Deus para a gente fazer a guerra da forma como ela deve ser feita. E assim nós termos as vitórias. Amém? Então veja, lá no texto, lá em João, capítulo 21, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele diz: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro e falou: tu me amas, então apacenta os meus cordeiros. Então aqui fica claro o que eu já falei, eu estou só relembrando para pegar o fio da meada, que nós podemos definir pelo menos 3 grupos de como se relaciona com Deus. O primeiro são aquelas pessoas, estou falando de crentes, estou falando daqueles que tiveram uma experiência com o Senhor. Eles tiveram uma experiência com o Senhor, mas a maturidade deles cristã ainda é pouca. Eles são crianças em Deus. Então uma criança, ela vive na base da troca, ela faz coisas, ela quer receber algo porque ela fez aquilo, ela faz algo, corre e chega para contar para o pai, para mostrar, para o pai elogiar, para a mãe elogiar e tudo. Então é uma troca. Tem gente que vive com Deus na base da troca. Ele é um dizimista para que ele seja próspero. Ele é um líder de célula para que Deus possa protegê-lo e guardá-lo. Coisas assim. É coisa de criança, porque Deus vai te prosperar, Deus vai te proteger e tudo, porque Ele é pai. Sabe, não depende daquilo que você faz, Deus sempre vai estar com você, te apoiando e te abençoando. É assim que funciona, porque Ele é pai. Segundo, nós temos um grupo daqueles que têm medo de Deus. Eles fazem as coisas, se envolvem no reino de Deus porque eles têm medo. Medo de quê? De ficar doente, medo de perder um emprego, medo de Deus punir, medo de Deus disciplinar. Então eles estão envolvidos na vida cristã porque eles têm medo. Esse é o segundo grupo. Mas aqui, Jesus falando com Pedro, ele está falando de um terceiro grupo. Aqueles que amam o Senhor. Daqueles que estão ali não por uma troca, não estão ali porque têm medo, mas conheceram o amor de Deus, conheceram a graça, o favor do Senhor. Eles estão envolvidos nisso. Eles têm um relacionamento maduro com o Senhor. Eles entenderam quem é o Senhor. Eles entenderam que Deus é Pai. Eles entenderam que o Senhor nos ama, que as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. Entenderam isso. E eles amaram isso. E eles, então, agora tem uma aliança junto. Esse é um terceiro grupo. Para esse terceiro grupo, tão somente para esse, Jesus falou: você me ama? Então, para esse grupo que ama o Senhor, e saiba, esse amor que as pessoas têm pelo Senhor é o próprio amor de Deus nelas. Elas receberam o amor de Deus, elas entenderam que são amadas, que Deus é gracioso e Deus é abençoador. Elas entenderam isso e elas amam isso, amam o Senhor. Então é um retorno do próprio amor de Deus para Ele mesmo. Quando isso acontece, qual foi a direção? Cuida das minhas ovelhas, ou seja, cuida daquilo que é meu, porque enquanto você cuida daquilo que é meu, eu edifico aquilo que é teu. Isso é o que Jesus falou aqui para Pedro. Mas ele falou mais uma coisa que é o que eu quero compartilhar com você. E aí, olha aqui que Jesus fala. Continuando, diz, verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que...
Não, verso 19. Disse isso para glorificar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando, se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a isso? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então veja, Jesus falou duas coisas aqui para aqueles que amam o Senhor, que é o seu caso, que é o meu caso. Eu tenho certeza que você ama a Deus, porque senão você não estaria aqui orando comigo, não estaria participando dessa live, você estaria fazendo outra coisa. Mas porque você ama a Deus, você quer começar o dia assim. Então veja, para você que ama a Deus, Deus falou: cuida das minhas coisas e segue-me. Então existe um modo, uma forma de cuidar das coisas de Deus. Existe cuidar de ovelhas e tudo, tem um jeito, tem uma forma que eu e você precisamos caminhar, que Jesus disse aqui para Pedro: segue-me. Então, não é viver a vida cristã de qualquer forma, só cuidando de ovelhas. Não, é seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Agora, seguir Jesus é uma coisa assim muito subjetiva. Qualquer pessoa que você perguntar: o que é seguir Jesus? Vai falar alguma coisa. Eu quero te falar 3 aspectos, hoje eu vou falar de um aspecto do seguir Jesus. Então, seguir Jesus significa estar olhando para Ele. Significa observar Jesus, significa não tirar os olhos de Jesus, significa replicar aquilo que Jesus faz. Fazer o que Jesus fez no mesmo espírito que Jesus fez. Não é tão somente fazer, tem que ser no mesmo espírito, tem que ser no espírito de Cristo. Então, o que é seguir Jesus? Então, a primeira coisa, eu quero ler aqui um texto para você que está aqui em João mesmo. Volta aí um pouco, você que está lendo a Bíblia, e ler é importante. Eu faço questão de ler o texto porque faz parte da sua devocional, ler um texto bíblico. Então, no capítulo 17 de João, lembra, o capítulo 17 de João é uma prestação de contas que Jesus está fazendo para Deus em relação ao seu ministério terreno. Então, ele está ali, né, na sua última noite com seus discípulos, ali na ceia, ele está orando e ele está falando para Deus o que é que aconteceu e orientando os discípulos e tudo. Então, capítulo 17, olha o que ele diz. Olha o que Jesus fala, a partir do verso 14 do capítulo 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então veja, eu e você não fazemos parte desse mundo, porque Deus não faz parte desse mundo, Jesus não faz parte desse mundo. Esse mundo é inimigo de Deus, está escrito na palavra de Deus. Então eu e você não fomos chamados para sermos amigos do mundo. Não fomos chamados para viver o mundo, não fomos chamados para entender o mundo, pegando os seus valores, os seus paradigmas para vivermos. Aqui está falando claramente, ouça o que Jesus diz: eu lhes tenho dado. Jesus está falando para Deus, ele está prestando conta. O que é que ele fez com os discípulos? Então Jesus ensinou os discípulos. Ensinou o quê? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então veja, o mundo odeia aquele que vive a palavra de Deus, aquele que vive a vontade de Deus. Ele sempre vai ter problema com o mundo. Olha, eu não quero enganar você, mas presta bem atenção. Se o mundo te ama, tem algum problema na sua vida. Porque aqui está falando que porque Jesus ensinou a palavra de Deus para os discípulos, o mundo odiou os discípulos. Você entendeu isso? É o que está falando, porque não tem conexão com o mundo. Não estou falando com as pessoas que estão no mundo, que é o nosso alvo. O mundo, o sistema mundano. E aí ele continua falando: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então veja, a gente converte e não vai direto para o céu, em termos fisicamente. A gente está aqui. E Jesus falou: eu peço que eu não estou orando para o Senhor tirar eles do mundo, porque não chegou a hora, porque tem uma missão. Mas Jesus está falando: eu estou pedindo que o Senhor guarde eles do mal. Então, irmão, não tenha dúvida, Deus vai te guardar. Mas vamos continuar aqui, porque o que eu quero falar mesmo ainda não chegou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então veja, eu e você estamos aqui no mundo enviados. Quando alguém envia alguém, é com uma missão. Envia para algo, porque nós não fazemos parte do mundo. A nossa vida não é no mundo. Você e eu não nascemos no mundo. Jesus não morreu na cruz para que a gente viva no mundo. Então, mas nós somos aqui enviados. Como eu já falei lá atrás, estrangeiros. Nós somos aqui peregrinos. E tem uma missão. Mas aí Jesus continua. E aí ele fala: E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então veja, aqui Jesus está orando por você. Você não estava aqui nessa época. Isso aqui aconteceu 2000 anos atrás. Eu não existia nem você, mas Jesus já estava orando por você e por mim. E ele fala, a fim, presta atenção nisso, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja bem, a primeira coisa, e talvez a mais importante revelação que Jesus trouxe para mim e para você, quando ele esteve aqui, é que Deus é Pai, que Deus ama, que eu e você devemos nos tornar um com Deus, assim como Jesus com Deus, eles são uma só pessoa. Então veja, seguir Jesus é caminhar nessa direção, de nos tornarmos um. Alguém pode falar, pastor, nós já somos um no Espírito, eu já sou filho de Deus, o Espírito Santo está aqui, então eu já sou. Para Deus nós já somos. Agora no dia a dia você é, no dia a dia eu sou. Então existe uma prática, existe isso chama-se maturidade cristã. As coisas vão sendo mudadas na minha vida, eu vou sendo transformado até que eu pense, até que eu deseje, até que eu sinta, até que eu veja, até que eu queira, tudo como Deus quer, como Deus é. É evidente que eu e você não pensamos tudo aquilo que Deus pensa, não sentimos tudo que Deus sente, não desejamos tudo que Deus deseja. Eu e você desejamos coisas que Deus não deseja. Então eu e você vamos caminhar na direção de ser um com Deus, assim como Jesus era um com Deus. Os pensamentos de Jesus formavam um só com Deus. Os sentimentos de Jesus eram os mesmos de Deus. O desejo de Jesus era o mesmo desejo de Deus. A visão de Jesus era a mesma visão de Deus. Então seguir Jesus significa caminhar na direção de ser um com Deus, de ser a mesma coisa que Deus é, no dia a dia, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, nos meus alvos. Então seguir Jesus significa se tornar um com Deus, como Jesus é um com Deus. Esse é o primeiro aspecto de ser um com Deus. E Jesus praticava isso. Olha o que Jesus diz. Volta um pouco mais em João capítulo 12. Olha o que Jesus diz. João capítulo 12, versículo 49 e 50. Olha o que Jesus diz. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então veja, como que são as suas palavras, como são as minhas palavras. As de Jesus eram exatamente as palavras de Deus. Está falando que Jesus está falando que a hora que ele abria a boca, a hora que ele falava aquilo que Deus tinha prescrito. Sabe o que é prescrição? É você seguir a risca. Então, a palavra que saía da boca de Jesus era a mesma palavra que sai da boca de Deus. E ele está falando, olha, então tudo que eu falo é aquilo que Deus mandou eu falar. Por que nós começamos de manhã orando? Para que você tenha uma palavra de Deus para hoje. Para você entender aquilo que você vai fazer com Deus hoje. Porque você é filho de Deus. Porque você é filha de Deus. E para ser como Jesus e seguir Jesus, foi o que ele falou para Pedro: você me ama, então me segue. Você me ama, então faça o que eu faço. Você me ama, pensa o que eu penso. Você me ama, sinta o que eu sinto.